de todo louvor, de toda adoração, oh presença de Deus, levante a sua voz e faça essa canção, digno de glória, de honra, levantemos as nossas mãos, para teu nome exaltar, digno de glória, de honra, declare, de honra, levantemos as nossas mãos, para teu nome exaltar, quão grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, quão grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tu és digno, Senhor, Tu és digno, meu Pai, da nossa adoração, Tu és digno, meu Deus, do nosso louvor, oh presença de Deus, estamos aqui nessa tarde, Senhor Jesus, para poder Te adorar, Pai, estamos aqui nessa tarde, meu Deus, para poder exaltar o Teu nome, para poder declarar que Tu és a nossa força, para poder, meu Pai, declarar que Tu és tudo que precisamos, oh presença de Deus, aleluias, aqui está, Senhor, a Tua igreja, aqui está essa mulher que está orando, que está clamando, esse homem que está orando pela vida financeira, Senhor Jesus, prospera, meu Deus, dá entendimento, sabedoria, meu Pai, a necessidade de Ti, Senhor Jesus, almejamos a Tua presença, Pai, você pode clamar agora, minha irmã, você pode clamar agora, meu irmão, a palavra do Senhor declara, que se você porventura abrir os seus lábios, Ele vai te encher, então abre os teus lábios e começa a clamar pela presença do Pai, abre os teus lábios e começa nesse momento a declarar, que você necessita da presença desse Deus grande, desse Deus poderoso, desse Deus soberano, é Ele que supre as nossas necessidades, é o Senhor Jesus que supre as nossas necessidades, é o Senhor Jesus que nos fortalece, é o Senhor Jesus que nos guia, é Ele que nos dá a vitória, assim como Ele deu para grandes homens relacionados na Bíblia, grandes homens que realmente venceram as batalhas, grandes homens assim como Davi, que venceu grande batalha, oh Senhor Jesus, nessa tarde, Ele quer dar vitória a cada um de nós, Ele quer dar vitória a cada um de nós, mas precisamos crer, precisamos acreditar, confiar na palavra do Senhor Jesus, confiar naquilo que o Senhor Deus, Ele tem falado em nossos corações, aquilo que o Senhor Deus, Ele tem nos ensinado, oh presença de Deus, aleluias, glórias a Ti, Senhor Jesus, declara essa canção novamente, abre o teu coração, levante a sua voz e começa a glorificar a presença do Pai, quão grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, quão grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Oh Senhor Jesus, Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento, agradecemos a Ti por esta tarde, que o Senhor, eu creio, que há de nos ensinar, há de mostrar para nós o caminho, porque somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, somente o Senhor é tudo o que precisamos, Senhor Jesus, então fala o nosso coração, oh Espírito Santo de Deus, ai, nós Te agradecemos por esse momento, agradecemos por mais essa oportunidade, oh presença de Deus, aleluias, então repita comigo e fala, Senhor meu Deus, fala comigo nesta tarde, porque eu quero aprender mais da Tua palavra, glória a Deus, então aplauda o Senhor Jesus, bem forte, glórias a Deus, amém?
Assenta fazendo um grande favor. Vamos estudar a palavra do nosso Deus aqui. A vocês de casa, graça e a paz, boa tarde. Eu creio que o Senhor Jesus vai falar o nosso coração nessa tarde, amém? Vamos começar o nosso estudo aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esperar um pouquinho para que você possa encontrar, ou se você queira acompanhar também aqui na televisão, você pode acompanhar, tá? Mas se porventura você queira ver na sua Bíblia, é Gálatas capítulo 5, verso é o 1, amém? Glória a Deus. Gálatas 5, 1, diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Leia comigo fazendo um grande favor, você que está sentado aqui, levanta a sua voz e declara comigo assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei meter debaixo do jugo da servidão. A palavra do Senhor Jesus, ela declara que Cristo, Ele nos libertou. A palavra do Senhor Jesus declara que Cristo, Ele libertou a cada um de nós do jugo da servidão. O Senhor Jesus, Ele se entregou, foi até a cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado, ali Ele levou todas as nossas enfermidades, mas porém, o inimigo ele engana, ele é enganador. Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Essa é a função do inimigo, para matar, roubar e destruir. E muitas pessoas são enganadas, vamos dizer aqui, na área financeira, na vida financeira, quantas são as pessoas que são enganadas? Está sofrendo muito, porque o inimigo enganou. E na vida espiritual, quantas pessoas também que estão sendo enganadas, achando que não consegue, achando que porventura não consegue sair daquela situação, não consegue sobressair. A palavra de Deus declara que o Senhor Jesus, Ele nos libertou. Ele já nos libertou, não é dizer que Ele vai nos libertar. O Senhor Jesus já libertou a cada um de nós. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. O Senhor Jesus, Ele já nos libertou. Mas muitas das vezes, nós envolvemos nos embaraços dessa vida. Nós envolvemos. Assim como a palavra de Deus declara que Davi era um homem segundo ao coração de Deus. Ele era um homem segundo ao coração de Deus. Você imagina o Davi, um homem segundo ao coração do Pai, ao coração de Deus. Ele tinha aquela intimidade com Deus. Ele tinha aquela confiança, aquela certeza. Mas, porém, numa certa fase da sua vida, ele se envolveu no embaraço. Não só uma vez, várias vezes, né? Mas, porém, numa fase da sua vida, vamos dizer aqui, ele se envolveu em embaraços. Ele se envolveu em algo que não poderia envolver. Assim somos nós. Nós, muitas das vezes, envolvemos de algo, e sempre quando vai acontecer algo de errado, o Senhor Jesus nos mostra antes. O Espírito Santo mostra para nós, Ele mostra, mas porém, nós estamos muitas das vezes, porque a palavra de Deus fala que a carne, ela inclina para o mundo, e o Espírito inclina para Cristo, para Deus. Muitas das vezes nós estamos tão inclinados para as coisas do mundo, que nós não percebemos, passamos batido, nós não conseguimos perceber. Aí é a hora, é o momento que começa a envolver nos embaraços. Começa a envolver nos embaraços da vida financeira. Há pessoas que estão porventura endividadas, há pessoas que não conseguem enxergar lá adiante, não conseguem enxergar lá à frente, porque ela está envolvida num embaraço tão grande. Mas o Senhor Jesus, nós precisamos colocar isso no coração, que Ele já nos libertou. Não quer dizer que você vai sair dessa, você já saiu dessa, mas a questão é que nós precisamos acreditar, nós precisamos crer. Quando aquele povo foi encurralado, que o faraó vinha atrás com os seus soldados, com os cavaleiros, com lança, com espada, aquele povo sendo encurralado ali,
Muitos deles, quando olharam e viram que eles não iam conseguir sair, eles iam morrer. Mas, porém, quando olharam com os olhos da fé, eles conseguiram atravessar, eles conseguiram sobressair. Quando bateu o cajado, o mar se abriu e eles conseguiram atravessar. Mas tem que olhar com os olhos da fé, porque com os olhos naturais nós não vamos conseguir ver a vitória, porque com os olhos naturais nós conseguimos simplesmente ver aquilo que está aqui à nossa frente. Tem um momento que tudo está correndo bem, os negócios estão correndo bem, o casamento está correndo bem, a área da nossa vida financeira está uma maravilha, o casamento está uma maravilha, mas a questão muitas das vezes é de escurecer e amanhecer, parece que o tempo fecha, sim ou não? Parece que o tempo fecha, você não consegue enxergar mais, você não consegue ver lá adiante. Aí é o momento de você colocar a sua fé em prática, aí é o momento de você acreditar naquilo que a palavra do Senhor declarou ao teu coração, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1, estais pois firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis meter debaixo do jugo da servidão. Nós não podemos voltar atrás, Cristo, Ele já libertou a cada um de nós. Mais à frente aqui, nós vamos ver aqui, versículo 7, fazendo um grande favor, Gálatas capítulo 5, versículo 7, diz assim, encontrou na sua Bíblia aí? Sim? Diz assim, correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então nós enxergamos aqui, que a questão não é simplesmente a pessoa correr, a questão não é simplesmente a pessoa ter 2 ou 3 empregos, a questão da prosperidade não é simplesmente a pessoa ser trabalhadora, a pessoa realmente ter 2, 3 empregos, a pessoa acordar de manhã, não, a palavra do Senhor ela nos mostra aqui no versículo 7, correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Se bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? E a palavra mais adiante diz o quê? O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade. Então quem nos impediu de obedecer à verdade? Quem impediu? E nós temos muitas das vezes quantas são as desculpas. Quem impediu de obedecer à verdade? Lá no começo, no jardim do Éden, o Senhor Deus, aquele jardim maravilhoso, onde Adão e Eva poderiam desfrutar de vários frutos, né? Mas quando porventura eles se inclinaram para aquela árvore que eles não podiam, a palavra de Deus declara que eles não poderiam nem tocar naquela árvore, mas eles se inclinaram para aquela árvore e eles pecaram. Quem impediu? Quem impediu deles caminhar naquele propósito que o Senhor Deus tinha deixado eles ali? Foi o inimigo. Não foi a serpente que falou à mulher? Então quem tem falado ao nosso coração será? Quem tem falado ao nosso coração? Quem tem falado aos nossos ouvidos? Porque somente a palavra de Deus, ela pode nos ensinar. Somente a palavra de Deus pode nos guiar. Porque aos nossos olhos naturais, há muitos caminhos que são retos, mas perante a palavra de Deus são caminhos tortos, são caminhos que não vai levar nós ao lugar algum. Quem nos impediu? Então é momento que nós precisamos analisar a nossa vida mediante essa palavra, nós precisamos analisar a nossa vida mediante essa palavra e começar a analisar, quem impediu? Quem impediu que eu não orasse à noite mais? Quem impediu que porventura eu não lesse a Bíblia mais? Dizendo de um lado espiritual, quem impediu para que eu não pudesse ler a Bíblia mais, que eu não orasse mais, que eu não jejuasse mais, que eu não consagrasse mais, que eu não tivesse essa vida com Deus? Quem impediu? Só nós mesmos. Nós estamos nos impedindo de não avançar. Nós estamos nos impedindo de não avançar.
A decisão precisa fluir de nós, de cada um de nós. Se não fluir essa decisão do nosso interior, nós não conseguimos avançar. Mas se porventura nós estivermos inclinando para as coisas do mundo, nós não conseguimos ter essa percepção, nós não conseguimos entender qual o propósito de Deus na nossa vida, não conseguimos. Nós precisamos voltar, assim como o Senhor Jesus, quando ali Ele curava aquela pessoa era curada, era restaurada, Ele falava o quê? Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. A mesma coisa Ele está dizendo aqui, no versículo 1, estais, pois, firmes na liberdade. Ele está dizendo, olha, vocês precisam estar firmes na liberdade, porque eu já libertei vocês, eu já vos libertei você dessa enfermidade, libertei você disso que está te afuguentando. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Foi Cristo que nos libertou, não foi homem, foi Cristo que libertou a cada um de nós. É Ele, somente Ele pode nos libertar. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. A palavra dEle, quando entra no nosso coração, Ele liberta, Ele transforma a nossa vida. E nós precisamos a todo momento da palavra de Deus. Nós precisamos a todo momento estar voltado para a palavra de Deus. Porque se realmente nós não voltamos para a palavra de Deus, nós não conseguimos ter essa percepção, essa intimidade com Deus. O inimigo consegue enganar. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele consegue nos enganar. Assim como está dizendo que Ele nos libertou, o inimigo ele veio para colocar a pessoa no embaraço da vida. O inimigo, a função dele é colocar aquela pessoa no embaraço da vida, debaixo daquele jugo. E muitas das vezes, você conversa com pessoas aí fora, ou até mesmo um parente, você vê pessoas que estão envolvidas num pecado tão grande, está envolvido em tanta confusão, aí você olha e fala, meu Deus, por que não muda? Porque ela não está enxergando, porque ela está totalmente inclinada para as coisas do mundo, a pessoa está totalmente inclinada para aquilo, ela não consegue enxergar, há uma escama no olho dessas pessoas, há um tampão que está no ouvido dela. Aquela pessoa que você prega para ela, você fala para ela de Jesus, você fala da palavra de Deus para ela, e ela não dá ouvido. Aquela pessoa precisa fluir de dentro dela a vontade dela. Nós podemos orar, nós podemos buscar, falar de Jesus, mas se não fluir de dentro daquela pessoa a vontade dela sair daquele embaraço, ela não consegue. Precisa essa pessoa ter o coração de sair de dentro desse embaraço, e somente a palavra de Deus pode nos libertar. Eu creio que nesta tarde o Senhor Jesus está falando ao nosso coração, está falando à nossa vida. Corrias bem. Quem vos impediu, Carlos? Quem impediu você de correr? Quem impediu você de acordar de madrugada, de ler a Bíblia, de buscar, de jejuar? Lá no jardim do Éden, o que a mulher falou? Foi a serpente, ela que impediu. E assim nós vemos as desculpas, nós mesmos, quantas são as desculpas? Eu não consigo não, porque eu tenho que fazer isso, eu não consigo. Sempre tem desculpa, sempre nós colocamos obstáculos. Quando fala relacionado à palavra de Deus, quando fala relacionado à vida com Cristo, sempre vamos colocar obstáculos. Nós mesmos sempre vamos colocar obstáculo. Será que Jesus colocava obstáculo? Nós vemos na Bíblia há momento que ele se retirava para orar nos montes ali, e os discípulos ali eram tão surpreendidos por ele, que até um certo ponto os discípulos declarar e dizer:
que eles queriam aprender a orar como convém, eles queriam aprender. Essa palavra não quer dizer que eles não sabiam orar, mas sim que o Senhor Jesus sempre tinha algo a mais a oferecer à multidão. O Senhor Jesus sempre tinha algo a mais a oferecer àquele povo. Que logo mais que clareasse o dia, ia vir pessoas cansadas, sofridas, oprimidas, sobrecarregadas, e o Senhor Jesus estaria ali pronto, cheio da presença de Deus, para curar, para libertar, para transformar aquela vida. E os discípulos, mediante aquela situação, eles abriram os seus lábios e disseram que eles queriam aprender a orar como convém orar. Eles queriam aprender. E nós precisamos ter essa vontade no nosso íntimo, nós precisamos ter essa vontade no nosso interior, de aprender mais de Cristo, de buscar mais da palavra, de ter mais intimidade com a palavra de Deus, mais intimidade com a leitura. Foi a oportunidade passada que eu preguei aqui, estava dizendo, que somente a palavra de Deus, ela muda a nossa vida, é pelo conhecimento da palavra. Quando você começa a meditar na palavra, quando você começa a entender a palavra de Deus, você consegue entender o que está dizendo aqui: estais firme na liberdade com que Cristo nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Quando vem uma situação, quando a palavra de Deus está no teu interior, quando vem uma situação, você vai analisar e vai dizer: eu não posso voltar atrás desse jugo, eu não posso voltar atrás, eu não posso fazer isso mais. Por quê? Porque Cristo já me libertou. Eu não posso cometer isso mais, porque Cristo já me libertou. Quando vem uma situação adversa, se a palavra de Deus ficar cravada no teu coração, você vai lembrar do versículo 7, que diz assim: correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quando vinha aquela situação no casamento, quando vinha aquela situação na vida financeira, que você não está conseguindo, que parece que o céu fechou, você não está vendo nada, que você não consegue sobressair, é contas, é boleto, você vai lembrar da palavra que está escrito aqui, ó. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Aí você vai meditar nessa palavra, a importância de você entender a palavra de Deus e ter ela no teu interior. Essa é a importância, é dessa maneira que nós conseguimos ter sucesso. Nós não conseguimos simplesmente ter um sucesso na vida só de vir aqui, sentar e voltar para casa, não. Nós conseguimos ter um sucesso, nós conseguimos prosperar, quando nós conseguimos entender a palavra de Deus, quando nós conseguimos realmente entender a palavra de Deus, aquilo que Ele fala no nosso coração e colocar em prática. Quando o tempo fechar, quando você vê, meu Deus, é um boleto que tem para pagar, é tanta conta que tem para pagar, mas você vai lembrar da palavra que foi falada no teu coração: correis bem, quem vos impediu? Você vai meditar: eu estava bem, quem impediu? E você vai começar a policiar, você vai começar a peneirar aquilo e analisar, na onde foi que aconteceu isso? Na onde foi? Eu preciso encontrar, eu preciso tapar essa brecha, Quem vos impediu? Quem vos impediu de andar na verdade? Quem impediu de andar na verdade? Quando colocamos esse propósito em nosso coração de andar na verdade, nada vai nos impedir. A palavra de Deus declara: no mundo tereis aflição, mas porém, o Senhor Jesus, Ele já fez mais do que vencedor. O Senhor Jesus não enganou a ninguém, Ele não mentiu a ninguém. Ele declarou: no mundo tereis aflições. Mas lá na frente declara aqui, ó: quem vos impediu de obedecer à verdade? Se porventura eu estou obedecendo à verdade, eu estou andando na palavra, eu estou realmente caminhando naquilo que o Senhor Jesus está falando ao meu coração, pode vir aflição, pode vir momentos difíceis, pode vir dias trabalhosos, assim como a palavra de Deus declara: há dias trabalhosos,
Mas se eu estou perante a verdade, o que vai prevalecer na minha vida é a vontade do Pai, é a vontade de Deus, não é a vontade do inimigo, não. Não é a vontade do inimigo, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus tem preparado para mim, é aquilo que o Senhor Deus tem preparado para a minha família, é aquilo que Deus tem preparado para a minha vida financeira. O Senhor Jesus, Ele nos criou para que possamos ser vencedores e não derrotados. O Senhor Jesus, Ele criou realmente para que possamos ser cabeça e não cauda. Mas precisamos andar na verdade, precisamos andar na verdade. Quando nós vemos na Bíblia aqui, quando Noé começou a fazer aquela arca, a palavra do Senhor declara que o Senhor Deus viu nele um homem o quê? Íntegro, era um homem reto, justo. Veio o dilúvio, mas porém o Senhor Deus deu a vitória para a vida dele, para a família dele. Veio o dilúvio, mas porém o Senhor Deus mostrou para ele o que ele deveria fazer, porque ele era reto, era íntegro, era justo. E assim nós precisamos ser essa pessoa, nós precisamos ser essa pessoa em todas as áreas da nossa vida, ser um cristão realmente, e andar naquilo que a palavra de Deus ela fala em nossos corações, aquilo que a palavra de Deus fala na nossa vida, porque quando nós voltamos para a palavra de Deus, quando realmente nós começamos a meditar na palavra de Deus, quando nós começamos a crer na palavra de Deus, quando vem aquele dia difícil, aquela tempestade, você tem força, porque a força ela não vem desse mundo natural, a força ela vem de Cristo. É Ele que fortalece. É quando você acha que você está fraco, aí que você está forte. Fraco materialmente, você está cansado fisicamente, mas se porventura você está bem com Deus, mas se porventura você está realmente na presença do Pai Todo-Poderoso, você está forte, e o Senhor Jesus vai te dar o livramento. O Senhor Jesus vai mudar a sua história. O Senhor Jesus, Ele quer fazer isso, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer transformar a nossa vida. Quantos são os embaraços que nós envolvemos neles? Quantos sons? E o Senhor Jesus, Ele dá o livramento, e a pessoa, ela volta a cometer o erro, ela volta a cometer aquela falha, ela volta realmente a fazer aquilo que não agrada a Deus. Se Ele já nos libertou, nós somos livres. É voltar para a palavra de Deus, é voltar para o primeiro amor, é voltar para aquilo que Ele fala no nosso coração. Ele disse: vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, Ele está pronto, mesmo que aquela pessoa pecou, mesmo que aquela pessoa cometeu um erro, uma falha, cometeu um deslize na vida dela, envolveu no embaraço desse mundo, mas o Senhor Jesus, Ele está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mesmo que essa pessoa se envolveu nesse embaraço, igual está escrito aqui no versículo 1, estás por fim na liberdade, não torneis meter debaixo do jugo da servidão. Mesmo que essa pessoa se envolveu nesse jugo, mesmo que essa pessoa envolveu naquilo que não agrada a Deus, no pecado, na mentira, no roubo, e o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, meu filho, vinde a mim todos cansados, vinde a mim todos pecadores, vinde a mim aquele que está enfermo, vinde a mim aqueles que está endividado, vinde a mim aquele que está doente, vinde a mim, porque eu vou aliviar. O Senhor Jesus, Ele quer aliviar, mas vinde a mim. Esse vinde a mim tem que ser o meu passo. Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso dar o primeiro passo para que eu possa realmente chegar até Ele. Eu preciso dar esse primeiro passo. Se porventura, qual esse primeiro passo? O que significa esse primeiro passo? É dar esse passo até a palavra de Deus. Vinde a mim. O Senhor Jesus é o quê? É a palavra que fala no nosso coração. Então Ele está dizendo: vinde a mim todos sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele quer aliviar.
Ele quer aliviar aquela pessoa que está sofrendo, mas a necessidade dessa pessoa dar esse primeiro passo até a palavra de Deus, a necessidade dessa pessoa começar a meditar nessa palavra, começar a meditar no versículo 7, diz assim: correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa pessoa precisa vir até a palavra, essa pessoa precisa se inclinar até a palavra e começar a meditar e analisar: quem me impediu? Quem me impediu de orar nas madrugadas? Quem me impediu de eu ler a Bíblia? Quem me impediu? Ele está dizendo: vinde a mim. Então eu preciso ir, eu preciso caminhar, eu preciso ir até a palavra de Deus. É interessante que ele está dizendo: vinde a mim. Ele não está dizendo simplesmente assim: vinde aqui na igreja, na congregação, que vai mudar a tua vida. Não. Aqui é uma extensão do que deveria estar acontecendo em nossas casas, na minha casa. O momento que nós chegarmos aqui era para a gente transbordar perante a presença de Deus. Vinde a mim. É lá na tua casa, é lá na minha casa, no quarto, lendo a Bíblia, meditando. Ele está falando: vinde a mim, vinde a palavra, que eu quero libertar, que eu quero aliviar essa dor, que eu quero tirar você desse embaraço que você está vivendo, que você não aguenta mais. Amém, igreja? Então o Senhor Jesus, Ele quer realmente que nós possamos dar esse primeiro passo, que nós possamos realmente se inclinar a Ele. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor Jesus fala mais ao teu coração. Esta palavra aqui, nós ficamos praticamente aqui só em Gálatas capítulo 5, versículo 1 e versículo 7. Você na sua casa, medita nessa palavra. Ao você chegar na tua casa, tiver o teu momento de oração, medita nessa palavra, que o Senhor Jesus, Ele vai falar mais ao teu coração. Glórias a Deus. E também você de casa, medita nessa palavra que o Senhor Jesus falou ao nosso coração nessa tarde, em Gálatas capítulo 5, versículo 1 e no versículo 7, medita nessa palavra, busca esta palavra, que o Senhor Jesus vai falar mais ao teu coração. Eu creio que nessa tarde o Senhor Jesus, Ele está operando em nossas vidas, Ele está operando nesse lugar, não somente aqui, mas assim também a você que está assistindo ou que irá assistir esse vídeo logo mais, essa gravação. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por vocês agora, tanto vocês que estão aqui, também por vocês que estão em casa. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esse momento, nós te louvamos por esta palavra, Senhor Jesus, o qual o Senhor Jesus falou ao nosso coração: correis bem, quem vos impediu de buscar a verdade? Quem vos impediu de andar, de obedecer a verdade? Oh Deus poderoso, toca no coração dessa mulher, desse homem, dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, ou que irá, meu Deus, logo mais assistir esse vídeo, meu Pai. Oh meu Deus, pessoas que estão, meu Pai, sem saber o que fazer, meu Deus, pessoas que estão, Senhor Jesus, sofrendo, que estão sobrecarregadas, meu Pai, que não conseguem enxergar um palmo à frente, meu Deus, que não conseguem enxergar, saber o que fazer na vida dela, meu Pai. Oh meu Deus, o que impediu essa pessoa, meu Pai, de obedecer à verdade, meu Deus? Meu Deus, há pessoas que têm 2, 3 empregos, meu Deus, há pessoas, meu Pai, que trabalham muito, Senhor Jesus, mas não está, meu Deus, obedecendo à verdade, assim como a Tua palavra está dizendo, e a Tua palavra declara, Senhor Jesus, em vão trabalho sentinela se o Senhor não guardar. Oh meu Deus, então, Senhor Jesus, toca no coração dessa mulher, desse homem, Senhor Jesus, mostra, revela a Tua palavra a ela, Senhor Jesus, para que realmente ela possa, meu Deus, se inclinar a Ti, meu Pai, e voltar para o primeiro amor, voltar para a Tua palavra. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. E você de casa, Deus abençoe, glórias a Deus, amém?